Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua eu vejo Olha lá, que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo, que só a educação pode fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes com suas filosofias, metodologias e atividades, e temos uma pessoa capaz de conectar todas essas informações e compartilhar com os alunos. Quem é? Sim, o professor, o que temos de melhor, o nosso ouro verdadeiro. Um educador capaz de trazer para fora o que você tem de melhor. E eu descobri que o bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo, aquele que faz despertar a sua curiosidade. E o que está por trás dessas escolas grandes, famosas, metodologias transformadoras e atividades educacionais de sucesso, é a arte de um bom educador. Por isso, vamos conhecer algum desses professores que estão espalhados por todo o Brasil e saborear as suas ideias mirabolantes. Bem-vindo a todos, eu sou Estevão Marques, um professor que sabe que para ensinar é preciso usar a cabeça. Mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. Por isso que a gente está aqui conversando com alguns alunos dos meus cursos online. Tem um plano de aula, tem um Educando pela Brincadeira. E se você fez parte do Intensivão Educador Referência, ele está no ar, vai sair do ar daqui a pouco, então aproveita que você vai ver aqui. Eu vou conversar com um aluno que é muito especial. Eu pedi para ele compartilhar com vocês um pouco da história dele e de como ele coloca em prática essas atividades de uma maneira tão bonita. E vamos ver se ele já chegou aqui. Tchan, música para a chegada dele. Tchan, tchan. Aqui. Vamos ver se ele... Vamos ver se vai dar certo. Aê! Olá, Estevão! Obrigado por estar aqui mais uma vez conversando comigo. E eu acho que o mais interessante, eu acho que agora é compartilhar um pouco da sua história, do seu trabalho com vários educadores que estão presentes aqui. Muito obrigado, Eli. Ô, Estevão, que honra para mim poder compartilhar um pouquinho da minha história com você, com vocês também. Hoje aconteceu uma coisa que me emocionou muito, né? Na verdade, eu fiquei muito nervoso. Meu Deus, eu vou fazer uma live com o Estevão, como vai ser? E no nervosismo do dia, eu fiz uma pergunta para você. Falei assim, Estevão, como que eu devo fazer? E você falou uma coisa que transformadora. Você falou assim, ó, fale tudo que tiver no seu coração. Eu acredito que a partir do momento que a gente usa o nosso coração, a gente coloca amor no que a gente faz, a gente tem um resultado brilhante, a gente tem um maravilhamento! E eu estou muito contente de poder compartilhar um pouquinho da minha história. Que demais. E eu te conheço já de vários encontros que a gente faz pelo Zoom com a turma,
E eu queria que você falasse, então, para todo mundo se apresentasse, de onde é que você está falando, com o que que você trabalha, para aí, pela sua trajetória de vida, chegar nas suas práticas em sala de aula, que pode ajudar muita gente que está aqui te ouvindo. Sim. Eu já venho de uma família de músicos, né? Meu pai, eu me chamo Elias Nascimento, e meu pai é muito musical, e a gente acaba pegando um pouquinho do nosso pai, não é verdade, Estevão? E o meu pai, na nossa casa sempre foi muita música, né? Música, meu pai sempre incentivou a gente a fazer música, e eu lembro que o meu pai tinha um violão, tinha até o nome, o violão dele, chamava Samurai, o violão do meu pai. E ele fez assim, não uma troca, mas ele fez um grande desafio, assim, pequeno. Ele falou assim, ó, se você aprender a tocar violão, eu vou te dar uma guitarra. E naquela época, meu pai era pedreiro, né? A gente conhece como que é difícil a situação antigamente, né? E aí, hoje, a gente, trazendo para os dias de hoje, é como se ganhasse uma criança ganhasse um iPhone 14, para você entender como que era ganhar uma guitarra naquela época. E E aí que foi cidade, Elias? Eu Onde é tinha que você nasceu? 7 anos. 7 anos em que Ah, cidade? eu sou de Jundiaí. Jundiaí. Jundiaí, Jundiaí. isso. Sou da cidade de Jundiaí. E aí começou assim minha história com a música, né? Quando eu tive meu filho, meu pequeno filho, eu quis ser professor voluntário da escola dele, para ficar de olho também na educação dele, né? Como a gente já tinha música. E lá nessa escola, aqui em Jundiaí, eu conheci um projeto muito legal que você vai lembrar. Tcharam! Palavra cantada. Palavra cantada. E lá nessa escola tem os instrumentos que tinham. Vou até mostrar aqui para você. Tinha os instrumentos lá que vocês trouxeram para cá, para Jundiaí, para minha cidade, né? Agora não estou encontrando. Peraí. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Tinha os instrumentos bem bacanas lá. Ah, não encontrei. Tinha os instrumentos bem bacanas, guardados na salinha, sabe? Bem escondidinho lá, que vocês tinham passado por aqui, feito um grande projeto em Jundiaí, com palavra cantada. E assim que eu cheguei lá, eu descobri esses instrumentos guardados na salinha. Eu falei assim, não, a gente tem que usar esses instrumentos. E colocamos atividade. Inclusive, uma das canções que a gente usou foi o Caramujo que mora em Ubatuba. Foi muito legal essa música. E aí a gente começou a fazer aula de música como professor voluntário. E aí, no decorrer dessa minha vida, eu sofri um acidente. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês isso. Então, a minha vida mudou o curso total. Eu trabalhava numa empresa, não podia trabalhar mais por conta desse acidente. E eu falei assim, eu já faço música já. Eu já sei, já canto com as crianças. Eu vou começar a estudar mais sobre isso. Então eu comecei a fazer uma pesquisa. Fui pesquisar sobre Lido Ortello, Orff, Kodali. E comecei a desenvolver isso na escola onde eu trabalhava, como voluntário. Mas como teve essa mudança, né, na minha trajetória, eu não pude mais trabalhar, surgiu algumas escolas convidando o tio Elias para fazer música com as crianças. E foi fenomenal, Estevão. Foi uma mudança, sim. Hoje eu não consigo imaginar o tio Elias sem fazer musicalização, o tio Elias sem cantar com as crianças. Hoje eu vivo intensamente músicas 24 horas mesmo aqui em casa, né? E Que aí... idade dos seus alunos? Oi? Qual que é a idade dos seus alunos? Dos meus alunos, eu tenho alunos a partir de 6 meses. 6 Isso é meses. muito legal. E aí, eu comecei a estudar isso, né? E comecei a desenvolver a musicalidade. Então, uma escola muito grande aqui de Jundiaí, aqui na nossa cidade, é a melhor escola que tem aqui. A melhor escola, a escola mais top, me chamou para trabalhar. Quando eu cheguei no portão dessa escola, eu falei assim, isso não é para mim? Eu estou acostumado com salinhas, essa escola é muito grande. É uma escola chamada Tata Colégio. Você é muito grande essa escola. Olha que escola enorme. Não, o tio Elias não vai dar certo o meu projeto aqui. E aí, a hora que eu estava indo embora, a diretora abriu o portão e disse, tio Elias, estava te esperando. Agora eu vou ter que entrar. Mas, Elias, como é que eles se conheceram? Como é que eles se... Então, na verdade, quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, foi falando um para cá, um para lá,
foi rolando um pouquinho o nome do tio Elias para cá até chegar nessa escola. Quando eu cheguei na escola, eu falei assim, não, eu preciso de um projeto grande do tamanho da escola. Eu preciso de alguma coisa que seja a nível dessa escola grande, né? Como é a melhor escola da cidade, eu preciso de alguma coisa que seja do tamanho da minha cidade. Então, eu conheci o Estevão Marques! E aí, eu comecei a entender, né? Nos começos das aulas, eu queria ser um professor muito sério. Eu queria ser aquele professor assim, ó, todo mundo sentado? Não, não! Vamos aprender a partitura! Vamos aprender semicolcheia, fusa! Estevão, foi um desastre, foi um desastre. E aí, acompanhando um pouquinho sobre o projeto Educando pela Brincadeira, eu percebi esse caminho maravilhoso de educar as crianças a olhar da criança. Nós somos adultos, temos uma visão de adulto, mas para você trabalhar com a criança, para você ensinar a criança, você tem que olhar com o olhar de criança. Então, eu comecei a desenvolver essa parte musical que entra todos os aspectos, como você disse, né? No nosso curso que nós estamos fazendo. Quando você decide fazer Educando pela Brincadeira, o professor ele só não fica professor de música. De repente ele vira um contador de história, ele vira um artista plástico, ele vira um dançarino. E tudo isso a gente encontrou no Educando pela Brincadeira. E eu estou muito contente. E uma coisa, é muito bonito. Primeira coisa, o que o tio Ian está falando aqui e que eu acho super legal, duas coisas que você falou que a gente tem que estar aberto. Primeiro, na sua trajetória você falou que estava ali perto da escola do seu filho e essa conexão, né? Que o seu pai estava com você e agora você com seu filho e se interessou para a escola. Nunca, eu acho que os pais esteve tão engajados assim no meio da escola, querendo saber, e o tio Elias achou guardado um monte de material. E muitas vezes a gente fala, ai, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho material adequado. E muitas vezes esse material está guardadinho ali numa salinha, livros, instrumentos musicais, outras as coisas, porque a gente não se sente capaz de utilizar. A gente fala assim, o tio Elias falou, mas será que essa escola é para mim? Né? Será que eu sou tão grande como essa escola? Então, muita gente se sente assim, ai, será que esse material, que eram instrumentos musicais da palavra cantada, será que para mim? Eu não. E deixa guardado para não quebrar. Não, não dá para as crianças que vai quebrar. Ah, não, eu não É, estou utilizar. Ah, essa escola é tão grande, será que. Não, mas olha só, a outra coisa que é importante, reconhecer essas coisas grandes, ou o instrumento, o material, ou a escola, e reconhecer qual que é o nosso repertório. Então o tio Elias foi lá, não, vou ir atrás, o que, que eu posso fazer de um projeto bem grande para entrar, e teve a coragem de investir na formação, encarar o desafio, e como é que está a desafio. aula? Como é que está agora, depois dessa que você encontrou o teatro, a dança, a contação de história, tudo isso, com crianças de 6 meses, que começa, né? A partir Isso. de 6 meses. Então, a escola, como eu disse para você, ela acaba fazendo que a gente se transforme todo ano, né? Esse ano Ah, aqui a gente recebeu assim, uma graça de ter o planejamento anual já. Então a gente se baseia muito nesse planejamento. Mas a escola, todo ano, ela fala assim, olha, viu, o que vocês vão apresentar de novo? E não é recreação, não é entretenimento somente. A aula de música, ela tem que ter uma parte pedagógica, né? Tanto claro. na leitura, quanto na música, tanto no movimento. A minha aula chama música estimulatória. Então, eu preciso estimular a criança a participar da aula, eu preciso estimular a criança a ter essa vivência musical, né? E depois que eu conheci esse projeto, Educando pela Brincadeira, eu comecei a aplicar isso nas minhas aulas. Então, com música, com dança, com teatralidade. Eu, essa semana aqui, eu já fiz a impressão. Deixa eu mostrar para você.
Ah, A Biblioteca dos Biblioteca Bichos. dos Bichos. Porque tem música com história. Isso acaba atraindo a atenção da criança. É interessante essa questão que nós estamos falando de atrair e não exigir a atenção da criança. No começo, eu queria que as crianças, todo mundo sentado, olha para mim, por favor, eu tô falando agora. Então as crianças saíam chorando. Ai, aí pensava, mas o que eu fiz de errado? Tá certo o cronograma, eu planejei o cronograma, mas a linguagem estava errada. Então, o modo que eu estava usando, eu tenho um repertório gigantesco de música, mas eu estou aplicando certo, está sendo certo a forma que as crianças estão entendendo. E aí começou a dar tudo errado. Mas quando eu entendi essa nova linguagem da musicalização, essa nova ideia que a gente trouxe, apresentei para a escola o grande projeto. Então, todo ano a escola precisa, nós professores precisamos apresentar para a escola um projeto novo. Ah, E aí eu comecei a fazer muitas pesquisas. Entrei no Educando pela Brincadeira, agora fiz o plano, né, ah, anual. Eu sempre participo dessa semana do Brincando, né, do uhum. professor referência. Estou sempre ligado, porque tudo muda hoje. A educação que a gente tinha alguns anos atrás não é a mesma de agora, né? Antigamente a gente sentava um atrás do outro. Hoje não. Hoje é uma cadeira em círculo, todo mundo olhando para o amigo e desenvolvendo a aula ali. Então tudo evoluiu. E o professor de música também precisa evoluir. Precisa entender que hoje as crianças são diferentes. Eu sei você, mas antigamente os bebês nasciam tudo enroladinho, ficava uma semana enroladinho. Já nasce de aberto, já nasce de Já, aberto. já, as crianças já estão na escola já no outro dia. Não, mas olha só, ô Elias, uma coisa bonita que você falou, que eu acho que é o que faz a diferença de um professor referência e um professor que está, professor bombeiro. Eu chamo o professor que está apagando fogo o tempo inteiro do dia hoje e não consegue fazer esse projeto com novidade que a escola fala, né? Então, a gente tem um repertório imenso, que nem o tio Elias falou, nossa, eu tinha um repertório imenso, eu fiz o cronograma, mas não parou para gastar energia e a criatividade e os estudos para falar sobre o processo. Como que eu vou transmitir esse repertório? Qual que é a linguagem que eu devo usar? Qual a comunicação? Então, isso que o tio Elias, ele viu que estava errado e arrumou automaticamente, é o que faz a diferença do bom professor, o professor referência e do professor bombeiro que está todo dia. Calma, calma, não dá conta. Ô, Gente, Estevão, como que está na e sala de aula? Então, por isso que eu sempre falo da, da equação de ouro, né? Que eu falo, 20% do seu tempo, da sua energia, da sua criatividade, você gasta com o repertório. Mas 80% do seu tempo, da sua criatividade, dos seus estudos, do seu investimento, gasta no seu processo. Como é que eu vou começar a aula? Como é que eu vou falar com as crianças? Será que eu vou ter uma história que eu vou envolver os animais com as crianças, com música? Que instrumento que eu tenho? Será que eu tenho o ukulele, né? Que nem ele, a gente está mais ou menos com o mesmo material. Será que eu tenho uns brinquedos, conto histórias, faço teatro, danço? Porque aí o repertório começa a entrelaçar nesse seu processo e as crianças, o que você falou muito bonito, você não vai exigir a atenção da. Deixa de morder a Maria, João, olha para mim, né? Você vai conquistar, porque a música tem essa capacidade do retorno atencional. A criança, ela é atraída pelo movimento, ela é atraída pelo som. Então, isso é muito bonito e isso que o Elias falou é o que vai transformar você em um profissional referência. Quando você começa a preocupar com o processo, a maneira, como é que eu conecto essa quantidade de repertório que a gente tem. e o interessante de tudo isso, né, é que as aulas, eu tive uma ideia. Então, que instrumento que a gente vai usar? Meu, isso assim, é muito importante a gente entender. Seja um violão, seja um ukulele, seja uma colher, seja um chocalho. A criança, ela precisa entender que agora é aula de música, que vai começar a música. E isso tem que entrar no coração dela. Então, quando o professor traz isso no coração, tudo dá certo, Estevão. Tudo dá Ah, certo. A partir do momento que eu acredito, a escola fez um pedido. Tio Elias, o que você vai apresentar de novo? Ah, esse ano a gente vai fazer o encontro com as famílias.
Faz um encontro com as famílias, a gente nunca fez isso. Vai ter instrumento para todo mundo? Vai ter instrumento para todo mundo. O instrumento está nas nossas mãos, nos nossos pés. E uma coisa bem legal que aconteceu nesse último ano aqui, foi um dia bem frio, a escola convidou os pais para assistir uma aula de música. Ótimo. E aí eu, como acho que eu não falei ainda para todos, né? Eu tenho uma mobilidade reduzida. Eu tenho uma deficiência, então eu ando com bastante dificuldade. Eu fiquei pensando, mas como que eu vou fazer todo mundo dançar? Se eu vou ficar sentado, como que vai funcionar? Mas aí o jeito que a gente fala, a forma com que a gente atrai as pessoas, né? Deu tudo muito certo. E eu Ah, usei a música Monstrulino no dia, com os pais, família. que uma das partes do corpo, né? Sim. Aí teve uma hora que a gente falou, agora, quando eu falar parede, todo mundo vai colocar a mão na parede. Então aí você viu os pais correndo. Os pais teve uma hora que nem lembravam mais dos filhos. Eles estavam tão envolvidos com a aula de música. E foi muito bom, Estevão. Mas é a leitura, é o jeito com que você fala, é a forma com que você se direciona para a criança e a coisa que vai ficar guardada no meu coração. Fale tudo que você tiver no coração. Faça tudo que você tiver no coração que dá que vai certo. funcionando. E você lembra de algum depoimento de algum pai, de alguma professora ou de algum aluno maior que falou sobre a aula? Você tem guardado Sim, algum desses momentos que você dá sim, esse importância ano, toda mudança de ano, os pais, uns optam em ficar na escola, outros pais optam em sair da escola, em trocar de escola. E eu encontrei uma família, eles falaram, olha, tio Elias, esse ano a gente ia sair da escola, a gente ia procurar outra escola, mas o meu filho não consegue ficar sem você, então a gente vai se manter na escola por causa da aula de música. E aquilo para mim foi um brinde, um presente, sabe? Eu falei assim, puxa, quer dizer que tá dando certo todo o projeto, tá dando certo todo o sonho que eu tinha de fazer música, tá dando certo. Às vezes eu encontro os pais na rua, oi, tio Elias, buzina assim, ah, que legal, conheço da escola. Isso tem sido um grande retorno, né, de um projeto que está dando certo. Mas olha só que bonito, gente. Olha o que faz quando você descobre que você se transformou numa referência. Primeiro, Elias falou: Ah, e essa escola já sabia, né? Me convidou. Aí, mas como é que você sabia do Tio Elias? Porque foi nesse boca a boca. As pessoas vão falando desses professores referências que são diferenciados, que traz um projeto. Não fica esperando, né, a escola falar, você tem que fazer isso. Não. Sabe que o tio Elias tem um projeto, ele tem uma maneira de ensinar. E foi falando, quem que a gente deve chamar para a escola? Aí, não, tio Elias, aí ele foi convidado. Aí depois tem esse grande depoimento da família, né? Porque como o tio Elias falou, ele faz aulas abertas para conectar a criança, a escola e a família. Então, isso não é só apresentação que o pai fica atrás do celular gravando, não, ele participa. E olha só o Sim. que o tio Elias falou. No final, os pais estavam se divertindo mais que as crianças. Muito legal, muito. E as crianças querendo ficar na escola, esperando aquele professor, aquele momento de estar com o professor de música, e o que faz a criança escolher ou não ficar numa escola, porque como eu falei na abertura, o que está por trás de filosofias famosas, escolas de sucesso, é a arte de um bom professor. E se esse professor vai embora para outra escola, essa arte, essa maneira de conectar várias informações que estão no mundo para passar para a criança, vai com o professor. Então, é uma vivência, por mais que tenha um planejamento, toda a escola, o professor tem uma vivência, tem esse coração, então, isso é sinal de um professor referência incrível, ser contratado, porque já se escutava bem do seu trabalho, a família conversando com o tio Elias e as crianças falando, não, eu quero ficar nessa escola, professor. É muito bom. E aí, tudo esse contexto, sabe, Estevão, da música, né? Então, tem pessoas que falam, ah, mas você vive de música? Como que funciona? Como que você faz viver de música? É possível viver de música? É possível viver de música, Estevão, se você levar isso com seriedade, sabe? Com comprometimento.
A escola não tem que ficar esperando, tem que ficar, por exemplo, te dando ordens. Não, você tem que levar o problema já resolvido para a escola. Então, a escola vai, qual é o projeto do ano? Você fala, o que você acha? Não, você já tem que levar, ó, tá aqui o projeto, tá pronto já, eu vou fazer isso. No meio do ano, a gente vai fazer a vivência com as famílias. No meio do ano, a gente vai fazer uma experiência com os pais e música. E a escola fala, que legal! Imagina uma escola ouvir isso de um professor. É o que mais a escola quer. Um professor que venha com as ideias, com um projeto, com uma vivência que vai conectar. E se tem uma diretora legal, se tem uma coordenação legal, um professor referência, vai acontecer tudo de bom. Os projetos vão acontecer, vai ter o reconhecimento da família, a escola vai te dar o apoio que você precisa, os instrumentos vão sair da salinha e vão para as crianças. Mano. Você está falando sempre de formação, né? Quando você entrou em contato com o curso, o que te fez fazer uma formação de um curso online? Qual que foi o seu incentivo? Ó, Porque é difícil, né? Será que vale a sim, pena? Será que vai dar certo para mim? sim. Ô, Estevão, como a gente conversou no começo, a gente sempre tem uma referência. Então, por exemplo, eu sou músico hoje porque eu tive uma referência que foi meu pai. E assim a Como é nossa que você vida. faz, perdão? Davi. Então, eu tenho meu pai como referência. E eu fiquei procurando qual vai ser minha referência. Eu preciso procurar alguém que seja um ponto de apoio para o meu futuro profissional, né? E aí a gente faz várias pesquisas, fui pesquisando um montão de gente. E quando eu me deparei com o projeto Estevão Marques, com Educando pela Brincadeira, aí eu fiquei pensando, pô, isso aí dá certinho no que eu tô fazendo. Porque não é só entretenimento, não é só musiquinha de salinha. Não tô falando nada contra, né? Mas antigamente tinha algumas musiquinhas tão simples. Quando eu vi música do Estevão Marques, eu vi que não tinha só a palavra, tinha a melodia, tinha o ritmo, tinha a interação com os alunos, tinha essa construção da música e uma musicalidade assim absurda, né? Eu ouvi outro dia aquela musiquinha. Eu vou fazer um relógio de um galinho de poejo para cantar tudo. E eu fiquei pensando, nossa, que ritmo gostoso! E aí comecei a ver que era tudo que eu procurava, era tudo que eu precisava. Uma musicalidade boa, uma construção de música maravilhosa. E é uma música pensante, sabe? É algo que tem um reflexo não só para interação. Lógico que é gostoso interar com as crianças, dançar, mas tinha uma coisa pedagógica, muita coisa pedagógica escondida por trás daquele conteúdo. E eu falei, não, então eu já sei com quem eu vou seguir. Vou seguir o Estevão. E tem dado muito certo, Estevão. Tem dado muito certo. Aqui na cidade, não estou falando isso para me orgulhar, né? Mas várias escolas me ligam, várias escolas me procuram. Tio Elias, arruma uma data aí na sua agenda. Nem que for uma horinha, mas passa aqui na escola uma vez por semana. Tá dando certo. Porque não adianta você querer abraçar o mundo inteiro também e não fazer um trabalho bem feito. Então eu prefiro ficar em algumas escolas só e levar um produto de qualidade, um material de qualidade, que você vê o retorno assim, ó, nos olhos das crianças, sabe? Já acabou a aula, Tiverias? Não, eu quero ficar. Essa frase Elias, que problema que você tem, hein? Tem que falar muito, um monte de escola que te liga, procura. Mas isso é Olha, bom, Estevão. É bom para mim, é bom para você também, né? Porque é reflexo. muita gente queria ter esse problema, né? E não tem. E que às vezes, como o Tchelias falou, investe na sua formação. Tem uma referência de quem você acha. Olha, o que que eu quero? Eu quero estar na educação, então a arte que eu tenho que usar na minha sala de aula tem que levar para um outro lugar. Entretenimento, talvez fora da escola, é legal você brincar por brincar, mas Uhum. uma brincadeira, como a gente é professor, utiliza essas artes integradas, a brincadeira tem que ser um processo para a criança, para facilitar a criança compreender uma técnica, um conceito. A criança pode aprender a ler, a escrever com histórias, com música, com dança, mas para isso o professor tem que ter o processo muito claro. E aí, se você consegue isso, vai ter muita gente ligando para você e falar, vem, E esse ano aqui a gente
se deparou com esse tema, né, do planejamento. Estevão, e como isso reflete nossa vida como pessoa? Quando a gente se organiza, quando a gente se planeja, quando a gente programa, lógico que trabalhar com criança vai ter momento que vai sair do planejamento, né? O professor, às vezes, tem criança que, de repente, você começa a cantar, a criança dança e não quer parar mais, né? Algumas coisas vão fugir. Mas a partir do momento que você tem um planejamento, você entra na sala sabendo tudo que você vai fazer. Tudinho que você vai fazer planejado. Isso vale para a nossa vida como pessoa também. O planejamento, para a gente, é muito importante. Por exemplo, esse ano, o que você vai fazer esse ano? Não tem um planejamento pessoal para você, não tem nada. Como que você... né? Então, aí acaba atropelando mais partes. Então, o planejamento anual, o planejamento mensal, o semanal, é brilhante a gente entender esse processo, sabe? É brilhante. A gente levar isso para a nossa vida como pessoa, sabe? Como ser humano, é muito importante. Esse ano aqui, minha esposa falou assim, ó, esse ano a gente vai reformar a casa. Legal, é um planejamento. Ó, esse ano aqui nós vamos fazer o encontro de Natal com as colheres. É um planejamento. As crianças vão trabalhar o ano inteiro já sabendo o que vai acontecer no final do ano. E isso é maravilhoso. Até você... Porque não, é muito legal isso, né? Mas, primeira coisa, a gente está falando de planejamento, mas escuta o que o Elias falou antes. Ele falou assim: primeiro eu tenho uma referência, eu sei o que eu gosto. E isso, Elias, é muito difícil. Então, às vezes as pessoas vão planejando sem saber o que gosta, sem ter esse momento que você falou, de parede, de todo mundo, quem que é legal, o porquê que é legal, porque o que que tinha por trás da música, não era só a música, tinha melodia, e isso faz com que o tio Elias tenha clareza na hora de planejar, porque ele sabe, primeiro, qual que é o talento dele, qual que são as boas atividades que ele tem, qual que é a referência que ele quer chegar. Aí ele vai planejar utilizando as coisas boas, porque muita gente planeja utilizando as coisas que não não sabe se funciona. gosta. Ah, eu não sei. Mas calma, mano. Então, é muito importante esse momento de formação, de referência, de conectar, de limpeza, né? Às vezes a gente tem tanta coisa que não serve, porque na hora que tem um tema, um projeto do ano, tudo vai funcionar. Você olha na rua e fala, nossa, isso vai funcionar para nossa ideia. Essa live vai dar certinho. E, você falou, inclusive, da rua, né? Você falou uma coisa que me calhar agora. Então, o professor, ele é aquela pessoa que fica olhando para os lados. Meu, peraí, o que que eu posso levar de novo para a situação que está agora? Então, eu estava indo para a escola e, de repente, eu vi um rapaz pedalando de bicicleta, né? Chegando de bicicleta. Aí eu cheguei na escola e eu falei assim, gente, que vocês fizeram no final de semana aqui? Ah, eu fui passear na casa da avó, outro fui pro parque. Aí eu falei assim, alguém foi andar de bicicleta aqui? Aí a maioria da sala, na hora, levantava a mão. Ah, você sabia que o tio Elias conhece uma música que fala da bicicleta? Aí, como assim? Aí eu peguei o ukulele. Meu pai pedala, eu também vou pedalar. Meu pé na dança, balança pra lá, lá, lá. Canto caminho. O tio Elias sabe uma música de bicicleta. Estevão, aí foi muito legal, porque a gente começou a usar a parte cênica para aula de música. Vamos imaginar que a gente tá numa bicicleta, mas tem que ser no ritmo. Meu pai pedala, eu também vou pedalar. Vamos usar o chocalho. Meu pai pedala. Foi uma atividade que a gente viu no meio da rua, um cara andando de bicicleta, de repente surgiu a ideia, né? E o professor, ele tem que estar ligado em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Aquela criança que não quer fazer atividade, aquela criança que tem problema de atenção. Eu sei que estou falando bastante, mas tinha um aluno lá, que esse aluno dava um problema para todos os professores da escola. Nossa, eu não aguento esse aluno, eu não consigo colocar ele no lugar, ele não fica sentado, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, e agora? E todo mundo com medo do aluno e tal, né? Aí eu pensei, não, eu preciso criar uma estratégia para esse aluno. Aí eu levei uma brincadeira chamada Monstro Lino, que eu aprendi com você, que é um boneco que tem os olhos e tal. Assim, olha, o tio trouxe o Monstro Lino hoje e o Monstro Lino vai ser ele. Aí isso. Exatamente esse. Isso. E aí eu falei assim, você vai ser o Monstro Lino e os alunos vão imitar você. Tudo que você fizer, tudo que o Monstro Lino fizer,
os alunos vão fazer. Estevão, conquistei o aluno. Então, ele passou da aula junto comigo. Então, se ele levantava as mãos, a sala inteira levantava a mão. Se ele abaixava a mão, todo mundo abaixava a mão. Se ele colocava o dedinho na parede, e aí ele conquistei o aluno. Então, o professor ele tem que ter esse olhar fino, sabe? Para tudo que está acontecendo em volta. Durante a aula, eu tenho planejamento, eu tenho meu repertório, eu tenho no coração a música, mas eu tenho que estar ligado com tudo que está acontecendo para que seja uma boa aula e que dê resultado, né? É, claro. Ah, Elias, cara, demais. Eu acho que tá todo mundo querendo ser o Tia Elias. Tem os problemas do Tia Elias de receber as ligações das escolas, porque tem muita gente que vai atrás das escolas e não sabe como se apresentar, não sabe o que oferecer de novo, mas sempre fica esperando o trabalho e sempre reagindo a coisas que chegam a você, mas não. O bom professor, o professor que utiliza a brincadeira como ferramenta de ensino, que utiliza essas artes integradas, que trazem projetos, tem muito a oferecer, não só a escola, mas a família. Então, tudo que o tio Elias falou aqui é para escrever, porque aulas abertas, ir com o material, saber realmente o que que gosta, qual o repertório que é importante para você e por quê, investir na sua formação. Então, tudo isso que você falou é muito importante. Eu anotei aqui todas as ideias do tio Elias e espero que amanhã muitos professores que estão escutando a gente começam a pensar que projeto que eu posso fazer e oferecer à escola, porque aí a gente começa a sair do professor bombeiro apagando fogo do dia a dia e começa a construir algo maior, porque eu tenho certeza, se tiver um trabalho, uma dedicação como o Tia Elias tem, o seu nome vai ser falado de uma escola para outra escola, do professor, de município para outro município, e sempre vai ficar grande, né? Sempre vai engrandecer aí o seu caminhar, a sua caminhada, o seu projeto, a sua maneira de ensinar. Elias, muito obrigado, hein? Foi um Eu que prazer falar com agradeço. você. Muito bom estar aqui com você, obrigado. E só mais uma coisa para a gente concluir minha fala, né? Esse plano de aula trouxe para a gente uma bagagem muito rica, muito rica. E num desses nossos tempos que a gente conversou, você falou que a gente precisa ter uma surpresa para a criança. A criança precisa saber o segredo que eu gago, você pode escutar. E essa semana eu levei para os alunos, para ele passar no final da aula, eu tenho um segredo para contar. E eu mostrei uma ovelhinha, ovelhinha. E aí eu pensei ela inteira falando da ovelhinha. E aí a gente tem esse segredo para contar no final da aula, né? Que tudo vai dar certo e tudo deu muito certo. Que bom, Elias. E parabéns pela sua jornada, como você superou, né, os seus desafios que a vida traz para a gente, e a gente pode reclamar, né, a gente pode sofrer, mas a gente pode tentar ver o que que a gente tem de essência. Você buscou na sua família, você aprendeu com seu pai, passa para o seu filho, e está sempre melhorando, e a gente vai ouvir falar muito do tio Elias. Ah, Ah, obrigado. Muito obrigado, Estevão. um beijão na sua família. Como é que chama seu filho? Eu tenho dois filhos, inclusive um é o melhor baterista aqui da região. É o Nicolas, que tem 17 anos já. 17. É com ele que eu comecei a fazer esse projeto da escola de voluntário. E hoje ele me acompanha em alguns shows que eu faço, de alguns eventos que eu vou. Ele se É tornou o, um grande baterista. é o Nicolas e o E outro, o Enzo, o Enzo, o Nicolas e o vovô Davi. e o Que vovô demais. Davi. Elias, um beijão para toda a família. Espero que a gente se veja no encontro presencial, hein? Ah, Agosto meu temos Deus. encontro presencial. Tchau. Aí pertinho. Até mais. Que demais. Elias, incrível. Esse professor que eu sempre converso nos nossos encontros que a gente tem do curso online, e ele colocou em prática muito do que a gente compartilhou no Intensivão Educador Referência. Vai no link aqui do Instagram,
ver as aulas que já estão abertas, tem as 3 aulas, e eu acho, tem as 3 aulas abertas, então vale muito a pena você ir lá e ver tudo que tem para oferecer, as músicas, o Hadoop, que é esse pensamento, esse processo de ensino que vai conectar música com dança, com artes, não para ser entretenimento, e sim para facilitar, ser um processo facilitador para a criança aprender uma técnica, um conceito e conseguir se desenvolver de uma maneira integral. Então, isso vai fazer com que a criança aprenda de uma maneira mais fácil, mais divertida, e vai fazer com que você, professora, se torne uma referência, sendo falado de boca a boca, as escolas te chamando para ter um espaço na agenda para você ir dar aula na escola, e você vai ter muito a oferecer. Então, é isso que eu quero. Se torne um educador referência para oferecer projetos para as famílias, para os alunos, para a escola, para o seu município. Eu tenho certeza que vai ser uma caminhada muito bonita. Então, vem comigo lá no Intensivão Educador Referência, que tem muito material gratuito para você, mas atenção que vai sair do ar em breve. Então, aproveita os últimos dias. Um beijão, a gente se vê lá no Intensivão. Até!